Hoje a gente vai começar o nosso primeiro webinar aqui da página Eleger. Acho que muitos de vocês já estão acompanhando. A gente começou essa página há cerca de um mês. Por que a gente começou essa página? Talvez pela nossa experiência em campanhas, muitos candidatos, pré-candidatos começaram a chegar até a gente. Eu sou o Fernando Brito. A minha experiência política vem de duas campanhas, de 2016 e 2018. Então, em 2016, a gente fez campanhas de vereador, conseguimos êxito, e nós criamos o nosso próprio método, que chamou bastante atenção aqui na nossa cidade. E em 2018, posteriormente, a gente teve a chance de trazer outros candidatos, e a gente aplicou o mesmo método e foi vitorioso novamente. Então, assim, muitas pessoas nos procuraram para falar um pouco sobre marketing político. Então a gente criou esse canal de comunicação para a gente estar aqui mais próximo e a gente passar algumas dicas para vocês que pretendem disputar um cargo eletivo aí nas eleições de 2020. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre, talvez, começando com um ponto mais importante, né? Exatamente. Que é a criação de um banco de dados eleitoral. Por que a gente escolheu começar com isso? Porque sem o banco de dados, principalmente nessas eleições, antigamente até era possível, porque a política era de uma forma, mas tudo mudou. Então, você precisa ter o controle dos dados, das informações, você precisa ter tudo em mãos. Então, assim, sem o banco de dados, eu acho que as chances diminuem drasticamente. E muita gente pensa que é muito complicado, que essa história de banco de dados é só para quem tem equipe grande. E não, a gente vai mostrar aqui que é possível criar um banco de dados, criar um banco de dados legal, que você tenha as informações na palma da mão e sem custo algum. E o melhor, de forma muito descomplicada, porque a intenção nossa aqui é trazer ferramentas que vocês possam usar, não é trazer uma ferramenta aqui de um especialista em marketing digital que vai ficar sentado na cadeira por conta daquilo. Não. A gente quer que o candidato, que o assessor mais próximo, que os assessores que não tenham tanta proximidade assim com a tecnologia possam usar e possam usar isso de maneira satisfatória para a campanha eleitoral. Então, assim, você já está em campanha. Faltam 475 dias. Então, se você não começou a criar seu banco de dados, essa é a hora exata, porque você tem cerca de 13 meses para começar a coletar dados, saber entender esses dados. Então, você está com tempo, tem mais de um ano aí para você encaminhar essas ações, e é por isso que a gente escolheu fazer isso agora, para dar tempo de você se preparar e para ter essa curva de aprendizado, né? Esse tempo de aprendizado para você pegar todas as manhas aí desse banco de dados. Eu chamo João Baldo, eu sou sócio do Fernando aqui na Lab 6, aqui, a nossa agência de publicidade em Goiânia. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, na época a gente nem se conhecia ainda, em 2016 e em 2018. E o nosso histórico é da dificuldade de fazer campanha apesar das adversidades, né? E não é o mais recomendado, mas é o que a gente aprendeu a fazer devido às possibilidades que a gente tinha na mão. Então, assim como ele contou, em 2016 a gente teve o nosso primeiro trabalho de fato relacionado a marketing e publicidade com um candidato, no qual esse candidato era conselheiro tutelar e ele decidiu sair pela terceira ou quarta vez candidatando-se a vereador aqui na cidade. Nós fizemos o marketing dele e ele saiu vitorioso, terceiro mais bem votado aqui da cidade naquele ano de 2016. 2 anos depois, na verdade menos, né? De 2 anos depois ele saiu candidato a deputado estadual aqui na cidade, né? Candidato a deputado, e ele foi eleito. Então, assim, a gente fizemos uma campanha de Senado também, com a expectativa de 30 mil votos, e no final do período eleitoral a candidata saiu com 132 mil votos. Então a gente tem um bom histórico, né? Se fosse uma campanha só que a gente tivesse feito e não tivesse tido sucesso, seria talvez uma coincidência, né? Mas são 3 campanhas seguidas em 2 anos que a gente vem aplicando o mesmo
passo a passo, mesmo método, e vem refinando isso e vai passar um pouquinho desses conhecimentos que a gente adquiriu para vocês hoje, para que vocês, dentro da realidade de vocês, né, seja uma realidade micro-regional ou macro-regional, né, seja numa cidade pequena ou numa cidade grande, vocês consigam executá-lo da melhor forma possível. Então, hoje o tema, como o Fernando disse, é banco de dados, né? É uma dúvida que é muito frequente dos candidatos, né? Porque muitos candidatos acham que banco de dados é aquilo de bater na porta, ter um número do WhatsApp, às vezes conhecer alguém, ter aquele famoso caderno de papel, né? E a mesma lógica, né? É a mesma lógica. A lógica é a mesma, só que assim, muitos candidatos têm esses dados, essas informações do eleitor, só que ele não sabe o que fazer com aquilo. Então ele fica refém de algo que poderia ser o maior ativo dele dentro da campanha eleitoral, principalmente em época de redes sociais, em época de marketing digital, que você consegue automatizar muita coisa, fazer muita coisa de maneira fácil. E a gente vai trazer justamente isso, né? Quais que são os pontos para você começar a criar seu banco de dados aqui do zero, para você aplicar tanto na sociedade pequena, na sociedade grande, enfim, dentro da sua realidade. Então, qual que é Vamos começar aí, Fernando. Qual que é os pontos que você colocou aí? A gente colocou aqui o primeiro ponto, que é explicar o que é um banco de dados, né? Um banco de dados nada mais é que um banco de informações. Ou seja, é você fazer aquele trabalho que provavelmente já fez, que todo mundo que pretende sair candidato já tem esse trabalho, porque isso aí é praticamente sinônimo de política, né? De receber uma informação de alguém, de ver o que essa pessoa, qual que é a necessidade, qual que é a demanda dessa pessoa. Só que a gente sabe que a memória humana ela não é 100% confiável, né? Então, assim, hoje numa disputa eleitoral onde tem um concorrente que tem essa informação na palma da mão, é preciso que você tenha também. Então, assim, é preciso se preparar para essa disputa eleitoral. Então, o banco de dados é o quê? É você ter o controle das informações na mão. É você saber o que vai falar em uma reunião. É você saber o que foi o pedido daquele cara, daquela determinada pessoa, daquele comerciante há 2 anos atrás. Então, assim, é uma forma rápida de você não ficar sem assunto, de você delimitar estratégias. Por exemplo, você pode... Uma estratégia comum de banco de dados é você ver que, por exemplo, em determinada região, as pessoas estão tendo muita demanda pedindo que recupere o asfalto ali. Porque o asfalto está ruim, então a gente sabe que lá no bairro A, o asfalto está ruim porque eu passei ali no comércio com o meu celular em mãos e eu notei que todos os comerciantes falam isso. Então isso já vai ser um direcionamento na sua campanha. Quando você começar realmente a campanha, você vai usar isso como uma bandeira sua. Você pode falar assim, ó, eu tenho a solução de chegar até o órgão competente e solicitar para que esse asfalto seja arrumado, porque eu tenho proximidade com fulano, eu tenho proximidade com fulano. Então, assim, você vai criar um banco de informações para depois você poder usar isso assertivamente e encaminhar as estratégias da sua campanha de forma muito assertiva. Eu acho que a principal função, a melhor qualidade que um banco de dados ele pode te dar é que ele não prevê o futuro, mas ele consegue te dar informações boas o suficiente para que você tome as medidas certas na hora correta. Então, por exemplo, antes de você começar uma campanha, antes de você começar a fazer o seu banco de dados, é importante que você faça uma pesquisa com o seu eleitor e com aquela comunidade no qual você vai se inserir, vai se projetar como pré-candidato, né? Então, mas João, Fernando, eu vou pegar e vou lá e perguntar para as pessoas o que elas querem saber, se ela está gostando da atual gestão, se ela está gostando do vereador ali do bairro, enfim. Não, você vai fazer isso de forma com que a pessoa não saiba que é você que está fazendo. Então, você vai contratar alguém, ou você pode pedir alguém da sua equipe, que você já tem, eu espero que você já tenha pelo menos em mente algumas pessoas que irão trabalhar com você no seu projeto de 2020, né?
para que essas pessoas façam uma pesquisa ali na sua região, né, no seu bairro, né, no seu setor, no qual você vai sair como pré-candidato, para que você levante informações importantes para começar a montar esse banco de dados. Porque você vai pegar através daquelas pautas, através daquelas dores ali do eleitor, através daqueles anseios do eleitor, da comunidade, que você vai pegar informações na qual você vai capturar os dados do seu eleitor. Então, antes do banco de dados vem essa pesquisa, né? Então, o que você está achando do atual mandato? Tem um vereador no seu bairro aí? Pergunte isso. O que você está achando do vereador tal? Quais pontos podem melhorar aqui na nossa região? Quais pontos você acha que está fraco? E aí você vai começar a mensurar tudo isso. Aqui a gente percebeu que tem muita demanda de saúde aqui na região. Trabalhar em cima da dor, né? Porque a dor é o que precisa ser sanado ali. Então, essa Exatamente. pesquisa com essa antecedência para você entender a dor e antecipar isso na disputa eleitoral. E, pessoal, é o seguinte, o voto pode passar 50 mil anos. Numa democracia representativa como a nossa, o voto ele sempre é baseado em um preceito básico, é o preceito da esperança. Então, se você trabalha através da dor, e isso não é de forma alguma oportunismo, não. Você vai saber exatamente o que o seu eleitorado precisa, que o seu eleitorado quer, o que ele anseia, e você vai trabalhar projetos. Sim, a dor precisa ser remediada, né? Então, você está ali como farmacêutico. Você entende a dor do eleitor e chega ali com uma solução. Até porque, assim, para você entender, você vai ter um tempo para saber como solucionar. Você vai primeiro entender e depois de um tempo você vai solucionar. Exatamente. Então, o primeiro ponto faça essa pesquisa antes de começar a pensar no banco de dados. Por que eu te falo isso? Porque a primeira etapa de uma criação de banco de dados são as iscas para que você capture os dados do seu eleitor. E como é que você vai saber quais que são essas iscas? Quais que são os anseios da população fazendo essa pesquisa prévia. E é até interessante você fazer essa pesquisa antes de você falar que é pré-candidato, de falar que vai sair ali, porque você já não vai desgastar politicamente. Você já vai chegar falando exatamente o que o eleitor quer ouvir, sem que ele saiba que você é pré-candidato. Então, assim, isso é uma estratégia nova? Não, isso aí foi utilizado na campanha do Crivella, no Rio de Janeiro. A gente fez essa pesquisa aqui também com o nosso candidato, um pouco antes da votação. 90%, até mais, 95% das campanhas vitoriosas devem ter usado isso, porque você sair sem uma direção é só para candidato que a gente chama que surfa a onda, né? O cara não precisa nem falar nada que ele vai ser eleito. Então, assim, se você não está nesse momento, prepara o seu banco de dados aí. E, assim, tomar cuidado, porque o que mais tem na internet a gente oferece, não, eu tenho aqui um banco de dados da região tal, de cidade tal. Isso não Lista, né? Eu tenho aqui os dados. Tenho aqui os dados da pessoa tal, extrair aqui da OLX, do bairro tal. Isso não funciona. Você tem que criar a sua do zero para você entender por quê. Porque depois você vai tentar alguma ação e aquele nome não existe, aquele número não existe, aquele endereço não existe. A gente vai mostrar a importância de ter o dado certo aqui daqui a pouco. Porque se o dado estiver errado, ele acaba com a lista. Então, assim... E eu acho que, assim, isso que você falou é de extrema importância, porque é o seguinte, vamos supor que eu seja candidato aqui, você seja um eleitor que eu queira prospectar, você nunca me viu na vida, você nunca trocou ideia comigo, a gente não sabe se a gente tem afinidades políticas, afinidades enquanto modelo de sociedade, e eu começo do dia para a noite mandar mensagem, pedindo voto, inserindo sobre fatos que muitas vezes você não concorda, ou que você não sabe se... que fatos que não estão de acordo com a sua realidade, enfim, fatos que não é do seu interesse. Então, quando você monta o seu banco de dados do zero, você vai saber exatamente o que falar para cada tipo de eleitor. Eu acho que a segmentação dentro do banco de dados é um dos fatores mais importantes, né, para se trabalhar durante a eleição. E tem sempre aquele cara que fala assim, não, mas eu tenho aqui tudo no caderno. Tem isso aí, e eu acho que vai acontecer com vários aqui que estão assistindo, porque era a forma, até pouco tempo atrás, era a forma de se fazer um banco de dados, né? Ia lá com um caderninho, normalmente era um comerciante ou tinha uma equipe ali,
anotava lá no caderninho, fulano de tal atende isso, ele queria uma demanda lá para a praça em frente à casa dele, e a pessoa tinha tudo isso anotado, mas aí eu te pergunto, o cara voltou lá depois de 2 anos, você faz alguma ideia do que ele tinha te pedido? Não faz, então assim, você tem que migrar para o digital, não é complicado, tem que perder esse medo, tem que romper essa barreira. E assim, quando a gente mostrar aqui, você vai perceber que é muito mais fácil do que se imagina. Não tem dificuldade alguma. É trabalhoso. É trabalhoso. Se você quiser fazer um bom banco de dados, se você quiser saber segmentar o seu eleitor, mandar a mensagem certa para a pessoa certa, isso é trabalhoso, mas se não é fosse difícil. fácil, todo mundo era vereador, né? Então... E assim, se você achar que essa aula aqui vai ser difícil, bicho, na hora que você for enfrentar uma campanha, eu só lamento para você, porque você vai ser devorado vivo. Então, assim, já começou a ser muito forte essa questão do digital em 2016, em 2018 ficou mais forte ainda, em 2020 vai ser só isso. Ainda mais agora com a questão do projeto do financiamento público, que se passar, eu estava fazendo as contas, se passa o projeto, com a mesma quantidade de candidatos que tivemos em 2016, que foram 550 mil candidatos, a somatória que vai ser distribuída para cada candidato em média é R$3.000. Quem que vai fazer campanha com R$3.000? Numa cidade grande, não, né? Numa cidade que tem mais de 50 mil habitantes. Isso é impossível. Uma então, cidade pequena. Mas por R$3.000 também já é uma verba que dá para se fazer algo no digital. Exatamente. Então, e se você começar tem agora... que se adequar a esse novo modelo de campanha. Um exemplo é a campanha que a gente fez aqui em Goiânia, uma cidade que quase mais de 1,5 milhão de pessoas, e a gente fez uma campanha bem sucedida digitalmente, gastando R$1.200 durante a campanha toda. É um número alto? Depende da cidade, né? Sim, mas no digital, em anúncios patrocinados. Então, assim, é um número muito pequeno perto do gasto de todos os candidatos eleitos a deputado. Então, teve candidato aí que gastou 1 milhão. Inclusive, as campanhas, tanto de vereador quanto de deputado que a gente fez, foram uma das campanhas mais baratas, né? Ficou entre as campanhas mais baratas. Por quê? Porque vocês são bonzão, porque vocês sabem fazer... Não, é porque a gente realmente não tinha recurso para fazer a campanha. Então, a gente teve que dar os pulos para... que a gente tinha possibilidade. Você colocou o ponto do caderno, só fazer um gancho aqui. Se você tem um caderno, não joga esse caderno fora, porque ele ainda é um banco de dados. O que você tem que fazer é atualizar ele, pegar esses dados, ver o que está ativo, ligar para essa pessoa, conversa com ela e começa a atualizar o seu banco de dados agora na internet, no seu computador, no seu celular. Maravilha. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para mim começar a criar meu banco de dados? A gente vem aqui trazer um modelo, talvez. Claro que hoje a gente tem aí na internet centenas de softwares ultra, mega, ultra tecnológicos aí em que também são onerosos, né? Então a gente quer passar para vocês aqui uma forma simples e funcional. Por isso a gente escolheu trazer uma que a gente usa, que é o formulário do Google. Por quê? Porque todo mundo tem um Gmail, então assim, ele está mais próximo de todos, é uma forma mais democrática de se ter um banco de dados e ele tem funcionalidades que com certeza vão ajudar muito. E o que é o primeiro passo de um banco de dados? É coletar dados. Então, é escrever. Então, o formulário ele é bastante simples. Se você tem um Gmail, a gente vai explicar certinho, mas se você não tem esse e-mail ainda no Gmail, crie um, que isso vai ser essencial para você seguir esse passo a passo. Depois a gente vai até disponibilizar um conteúdo um pouco mais visual, né? De como criar. Então, se você não tem um Gmail, o primeiro passo é criar. Se você tem, provavelmente você já teve contato com aquelas aplicações do Google, que basta você criar um formulário. Normalmente fica ali no canto direito, clicou e tem a imagem aí. Vou colocar aqui para vocês. A gente vai colocar uma imagem na tela aqui
do que é um formulário Google. Vou dar uma sumida aqui para aparecer o formulário. Esse aí é o formulário do Google. Então, esse foi um formato que a gente chegou. Esse foi um formato que a gente chegou. Deixa eu só aparecer aqui na tela porque o formulário está me tampando. Isso aí a gente vai passar o passo a passo, mas enfim, para não ficar muito longo, eu já vou colocar aqui o formulário para vocês verem como que é o layout dele, como que é a forma dele. Então a gente criou isso aí pelo Gmail e colocamos algumas perguntas. Nós selecionamos algumas perguntas que fariam sentido para quem a gente estava trabalhando. Então a gente foi lá e colocou nome completo, telefone, colocamos assim, como a pessoa já estava eleita, a gente colocou local a ser atendido, porque normalmente quem entra em contato, ele quer ter uma resposta de algo, então tem lá local a ser atendido, endereço, sugestão, um espaço aberto para sugestões, dúvidas e críticas, então assim, fica um formulário fácil de ser respondido, até um pouco longo. Talvez a sua necessidade hoje, enquanto pré-candidato, não seja essa. A sua necessidade hoje seja nome, WhatsApp, né? Que eu acho que hoje é o aplicativo universal, o endereço e um campo para mensagem. Porque o campo para mensagem o cara pode desabafar, pode falar o que for ali, então você vai ter uma informação em mãos que é muito importante. E assim, o campo de mensagens ele é interessante porque através dele você vai ter muitos insights, né? E muitas ideias de projetos, muitas ideias dos anseios da população ali, para que você trabalhe em cima disso. Agora, essa questão do formulário em si, não existe, pessoal, uma regra de quais os dados que você tem que pegar. Aqui a gente citou, né, o Fernando até citou os exemplos que são os dados que fizeram sentido para a gente. Agora, por exemplo, na próxima campanha, a gente percebe que se a gente pedir menos dados, há uma capacidade melhor, há uma probabilidade maior da gente capturar mais número de pessoas e de contatos. Então, assim, eu diria hoje para vocês que a primeira coisa que vocês precisam ter é nome e WhatsApp. Sim. Então, assim, eu vou fazer o meu primeiro formulário, até mesmo porque vocês não dominam a ferramenta, acredito eu, né? Então, o que eu faria? Eu já pegaria já o nome e o WhatsApp daquela pessoa. Por que isso? Se você está em uma cidade que você vai precisar de até 1000 votos, você consegue fazer o marketing inteiro dessa campanha sua baseado em WhatsApp, né? E até melhor, por quê? Porque o WhatsApp ele vai entregar para você 100% das mensagens que você enviar. Então, por exemplo, eu tenho uma página no Facebook, eu vou publicar alguma coisa, igual aqui na nossa página aqui, eu vou publicar alguma coisa. A gente está com 115 pessoas, por quê? Porque a gente vai até falar disso depois, métricas de vaidade. A nossa página no Facebook tem 100 pessoas, a gente está com 115. Por quê? Porque a gente tem uma lista de e-mails grande. Então a gente chama esse pessoal da lista de e-mails e eles aparecem aqui na página. Porque o Facebook não faz essa entrega orgânica. Mas enfim, só para concluir. O WhatsApp, você vai conseguir utilizar ele tanto em campanhas de até 1000 votos, em campanhas de até 5.000 votos, em campanhas de 10 mil, 20 mil, 30 mil votos. Né? Bolsonaro usou o WhatsApp como campanha. O atual presidente, né, utilizou o WhatsApp de uma forma, assim, independente de ideologia política, ele soube dominar a ferramenta e disseminar a mensagem dele para todo mundo. Então, assim, não foi para o eleitor dele, não, foi para todo mundo. Então, a gente estava cansado de estar em grupos onde a gente recebia diversas montagens, assim, e aquilo... mas era tosco, não interessa. Comunicou, passou a mensagem. Houve mobilização de equipe, então as pessoas abraçaram a campanha dele. O WhatsApp hoje é a forma mais fácil de se compartilhar uma mensagem. Então, assim, ele além de ser um candidato que já vinha se preparando há algum tempo, ele surfou a onda que ele construiu, né? E soube utilizar muito bem as ferramentas que estavam disponíveis. Então, assim, eu acho que o dado depende do momento. Então, eu acho que o candidato, o assessor, ele vai saber exatamente qual dado ele precisa coletar. Tem os que são mais essenciais. Nome, telefone, dependendo do e-mail, por exemplo, você vai numa casa de uma pessoa que tem lá 75 anos e já não tem tanto acesso assim, à tecnologia. Não precisa
pedir um e-mail para essa pessoa. Então, facilitar a vida e ter esse... O que você precisa fazer nesse momento é o seguinte: capturar, né, crescer horizontalmente. Então, eu até anotei aqui um ponto aqui, que são as métricas da vaidade. Que a gente está cansado de ver em eleição isso. O cara pega, eu vou sair, aí ele pega, cria uma fanpage, aí ele sai louco atrás de curtida, louco atrás de seguidor, louco atrás... Cara, isso não vai ganhar voto para ninguém. Se curtida em página ganhasse voto, esses negócios, cara, isso aí estaria fácil. Porque você entra aí em site, compra o número que você quiser de curtida, enfim, isso não ganha voto. Inclusive, em 2014, a gente teve um fato interessante, que foi a eleição da Dilma com o Aécio Neves, que o Aécio tinha muito mais curtida na fanpage deles, muito mais curtida na fanpage, muito mais engajamento, e a Dilma levou. Então é o seguinte, aqui o ponto não é curtida, não é essas métricas de vaidade, é você comunicar diretamente com o eleitor. E a gente acredita, através do nosso trabalho, que a melhor forma de você fazer isso atualmente é através do WhatsApp. Então você captura essa mensagem, esse primeiro contato com ele através de um formulário de contato, né, do Google Forms, que o Fernando já falou aqui, e a partir daí você vai começar a fazer um trabalho com ele de WhatsApp. João, Fernando, esse trabalho eu vou fazer com grupo, eu vou fazer boca a boca, ali conversando com cada um, eu vou fazer com lista de transmissão. Cara, isso vai depender. É igual eu falei, com uma cidade de até 1.000 pessoas, eu recomendaria que você fizesse boca a boca. Eu só não recomendaria que você utilizasse grupo. Grupo não dá certo em lugar nenhum. Por quê? Porque você vai mandar ali, às vezes entra um opositor seu no outro grupo, às vezes tem um olheiro ali de uma oposição dentro do grupo. Então, assim, eu não utilizaria grupos, porque o grupo você fica vulnerável a outras pessoas. Então, eu utilizaria sempre lista de transmissão e mensagem direta. Na verdade, uma é meio que parecida com a outra, né? Então, e através do WhatsApp, depois que você fizer esse primeiro contato, pegar o dado dele, você pega o dado dele com o Google, você vai pegar os outros dados com o WhatsApp. Então, você pode fazer enquetes ali, pesquisa, né? É interessante, né? Que cada dado ele dá uma possibilidade, né? Por exemplo, o e-mail. O e-mail não, o endereço, o CEP, ou o endereço digitado de tal forma. Muita gente não sabe, mas por um simples dado ali de CEP, tem como você marcar a localização dessa pessoa no mapa da sua cidade. Então, assim, é uma simples pergunta do cara te falar um número e depois, daqui a um ano, você vai poder bater na porta desse cara e falar o que vocês conversaram um ano, porque você vai ter exatamente o endereço dele marcado. Então, é saber usar as ferramentas que são simples e que estão disponíveis. Não é necessário gastar dinheiro, gastar rios de dinheiro, contratar N pessoas para a equipe, porque hoje a internet está muito mais democrática. O Google ele é uma ferramenta muito democrática, né? Então... E a gente pega personagens aí que têm uma grande audiência na internet que fizeram campanha praticamente sem gastar nada. E fazer só uma observação aqui, olha, é importante que vocês entendam a magnitude disso que o Fernando falou aqui. Para uma cidade pequena, para uma cidade de 5.000, 10.000 habitantes, ali onde é que você vai precisar 300 votos, talvez não seja tão importante isso, mas para uma cidade igual a Goiânia, que não é tão grande assim perto de outras, né, cidades do Brasil, mas que você já tem uma cidade já emendada na outra, enfim, tem muita gente, há um volume grande de dinheiro em jogo na campanha, há um volume grande de candidatos, né, então em um bairro tem 4, 5, 6 candidatos, então é o seguinte, olha a importância disso que o Fernando falou. Você, através do dado do CEP, há ferramentas hoje que você consegue ver no mapa onde está o seu eleitor. Então, cara, vamos supor, você está ali, faltando 10 dias para terminar a campanha, você pega, joga esses dados, consegue ver no mapa onde é que está o eleitor, consegue ver a macro-região ali, saber exatamente quantos votos você tem. Imagina a magnitude disso. Ali você pode saber se você perdeu ou ganhou a campanha. Então, a gente vai mostrar essa ferramenta também, né, que são ferramentas, igual a gente fala, tem ferramentas pagas, tem ferramentas gratuitas. As ferramentas gratuitas, elas funcionam exatamente igual as pagas.
Só que você vai ter que pular uma ferramenta ali, joga ali, pega um certo tipo de dado, aí depois você vai para outra ferramenta, pega outro tipo de dados. Você não tem uma integração, né, de tudo, né? Mas o ponto-chave da questão, normalmente você encontra isso gratuitamente também, que é coletar informação. Então, E assim, eu só interrompendo, eu vejo aí muito canal, muita gente divulgando, fala e não mostra ferramenta. Nosso negócio aqui é mostrar ferramentas. A nossa ideia aqui é mostrar ferramentas de campanha. Então a gente vai te mostrar o que a gente faz, né? Pode ser que não seja a melhor forma possível, tem muito cara de campanha grande aí que faz, enfim, pode fazer diferente, mas a gente fez, deu certo, e quando estiver dando certo a gente vai estar replicando, vai mostrar para vocês como faz. A gente não vem trazendo uma forma mágica, a gente vem trazendo uma forma prática em que foi testada por nós. Então, vamos colocar aí na tela um exemplo de como a gente salvou o arquivo depois de coletar dados naquele formulário que eu mostrei anteriormente. Isso tudo em um clique, em 30 segundos, esses dados vão aparecer dessa forma aí para você. O que é isso? É uma planilha de Excel. Por que isso é muito interessante? Porque posteriormente, quando você avançar e tiver condição de pagar um sistema, de gestão eleitoral, com certeza ele vai aceitar os dados de um Excel. Então você não vai precisar mais ficar passar do caderno para o digital. É tudo digital, então basta 2 cliques, um Ctrl+C, um Ctrl+V, que você já tem todas as informações em mãos. Aqui na tela você tem um exemplo de uma planilha. O que a gente faz nessa planilha para saber o endereço dessas pessoas? No caso aí tem várias informações, tem nome, telefone. Então a gente escolhe ali a aba em que está o endereço, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, copia e joga no programa que a gente vai deixar disponível aqui ao lado, que chama BetGel. Então, esse programa ele te oferece uma possibilidade que eu não sei nem mensurar qual que é o valor disso numa campanha. A gente vai colocar aqui uma imagem. Pessoal, mostrando. antes da gente passar para a imagem, eu só queria dizer o seguinte, isso aqui não foi a gente que fez essa planilha aqui não, veio, jogou dado por dado, escolheu coluna, eu quero formatar. Não, isso aqui veio tudo daquele formulário que a gente mostrou para vocês. Então vocês vão entrar no Google Forms, no formulário aí, vocês vão só colocar as perguntas, ele já vai te dar tudo assim. Então ele vai te mostrar já, fulano de tal falou tal coisa, respondeu tal coisa por questão, enfim, ele já vai te dar tudo estruturado já, sequenciado, ou seja, quem respondeu primeiro, quem que não respondeu, e ele vai te dar separado por coluna. Então você vai saber quantos eleitores você fez aquela pesquisa, por exemplo. Eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Essa informação ela cabe aqui, porque esse aplicativo ele é responsivo. Então você sai na rua com o seu celular, você chegou na casa do fulano, aí você vai lá na busca e coloca fulano. Você vai ver, eu encontrei fulano há 6 meses atrás na praça, nós conversamos de obra em tal lugar, fulano precisava de tal coisa. Então, assim, antes de você chegar na reunião, basta dar um clique ali, em 30 segundos você vai ter toda essa informação na mão. E agora cabe a você saber o quanto vale isso, quanto vale essa informação na palma da sua mão. Pessoal, olha só, isso aí me lembrou um fato que aconteceu durante a campanha de 2018, de uma candidata que era candidata a deputada federal, no caso, e ela chegou no dia da inauguração do nosso comitê, e ela é filha do atual presidente do partido. Não vou falar mais nada, porque depois vocês podem até saber quem que é. Mas enfim, ela não ganhou, enfim. E ela chegou no nosso comitê, onde ali a gente tinha feito uma grande mobilização, tinha cerca de 600 pessoas ali na inauguração, era o primeiro ato de campanha, o tiro de largada, né? E ela chegou no nosso comitê, ela não sabia nem o nome do nosso candidato. Olha o nível disso. Olha o nível de preparo dessa pessoa. O que a gente está mostrando aqui para vocês é que vocês não vão saber, não é o nome do candidato, do concorrente, não. Vocês vão saber o nome do sobrinho do fulano, do ciclano, que você pediu voto no dia tal, a hora tal, encontrou ele em tal lugar. Então, assim, ter esse tipo de contato vocês não conseguem, a gente não consegue nem mensurar isso.
Porque você vai criar uma conexão automática com o seu eleitor. Ele vai te parar assim, mas esse cara não é mais um, não é aquele cara que vem pedir mais voto. Pensa você no seu escritório político, e aí chega uma senhora que pediu uma vaga, sei lá, pediu uma cadeira de rodas, enfim, alguma coisa do tipo. Há 2 anos atrás, e ela chega lá e você sabe o nome dela, sabe que dia que ela foi, que horas, com quem, se ela foi acompanhada ou não, qual foi o pedido dela. Ou outro exemplo, alguém do seu bairro, uma liderança ou uma pessoa comum, um civil comum, pede para tampar um buraco na rua, né? Um exemplo muito clássico de quem é candidato a vereança, alguma coisa assim. Esse cara chegou lá depois de 6 meses e ele vai chegar lá para te cobrar se aquilo não foi feito. Ele vai chegar com a faca nos dentes, né? Para te cobrar, para acabar com você. Na hora que você chega lá, você cumprimenta o cara, você sabe o nome dele. E aqui eu tô falando o seguinte, independente se você está numa cidade de 1.000 habitantes ou 3 milhões de habitantes, se você tiver uma boa base de dados, você vai saber exatamente que você vai ter uma agenda no qual você sabe quem vai te procurar, que horas, enfim. Então você vai saber, o cara na hora que ele for chegar lá, você vai apertar a mão dele, vai falar o nome dele, vai falar, olha, eu até sei o motivo pelo qual você está aqui, e olha, eu queria te falar que naquele dia tal, nas horas tal, você veio aqui cobrar, foi encaminhado isso para a secretaria tal, e está em tal lugar. Sim. Você vai desarmar o seu eleitor e ali você pode até ganhar, você transforma o hater, né, que é aquele cara que começa a te odiar, você cria um relacionamento ali, uma conexão com ele. Uma empatia, né? Na hora, né? Então, assim, eu acho que ter um banco de dados é importante. Ter um banco de dados atualizado. Não adianta ter um banco de dados em que não é atualizado, porque aí não faz sentido. O banco de dados ele é como se fosse um assessor muito inteligente na palma da sua mão. De graça, então, né? E de graça. Então, é mais ou menos essa lógica aí. E ele também te direciona, estratégia. Então, assim, é uma ferramenta, na minha opinião, a principal de uma campanha. Porque pelo banco de dados você vai fazer suas ações no WhatsApp, pelo banco de dados você vai fazer suas ações no e-mail, pelo banco de dados você vai colher as informações das visitas que você fez. Então, o banco de dados é o ponto central, é o ponto-chave de toda eleição. Porque ali direciona absolutamente todas as ações. Por exemplo, você vai fazer uma visita, onde você vai achar o endereço dessa pessoa? No seu banco de dados. Você quer ver mais ou menos qual que é o segmento das demandas, né, majoritárias, assim, onde você vai ver isso? No banco de dados, porque eu entrevistei 100 pessoas e 37 falaram de saúde. Então, isso com o Google Forms, essa ferramenta que a gente passou, que é simples, que é gratuita, isso tudo que a gente está falando é possível por lá. Claro que tem ferramentas melhores que vão te dar relatórios na palma da mão aqui, muito mais específicos, mas não tem essa necessidade. Agora, pessoal, o seguinte, muita gente tem a seguinte indagação. Ah, mas eu vou ter, qual que é a diferença? Eu tenho, sei lá, 10 mil seguidores no meu Instagram, eu tenho 100 mil seguidores no meu Facebook, enfim, todas essas pessoas já me seguem e eu posso comunicar diretamente com ela. Não, você está totalmente errado, porque essas ferramentas são terreno alugado. Então, o WhatsApp é terreno alugado, Facebook é terreno alugado, Instagram é terreno alugado. E são bases de dados. E são bases de dados. Agora, o que é mais importante para mim? É ter 10 mil seguidores lá, que na hora que eu chegar na campanha eu não sei mensurar nada daquilo, ou eu ter uma lista de 1.000 pessoas no meu banco de dados que são telefone, e-mail, nome, CEP. Não adianta, Facebook pode quebrar, Instagram pode quebrar, o WhatsApp fechar, ser vendido, que você ainda vai ter o contato daquelas pessoas. Então você não está num terreno alugado, você tá. E aí que a gente volta na métrica da vaidade, que é o seguinte: o cara fica naquela de ter muita curtida, de não sei o quê. Pessoal, se você sai pré-candidato agora e você tem uma base de dados sua muito grande e suas páginas têm pouca visibilidade, você só tem a ganhar com isso. Porque você não vai começar a chamar a atenção de adversário político. Então, o cara, primeiro erro do cara, já estamos há 13 meses, já saiu, todo mundo da cidade já sabe que ele é pré-candidato. A gente fez um vídeo, né? A gente fez até um vídeo falando sobre isso.
Vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui na tela aquilo que o Fernando mostrou. Vai explicar aqui o que é esse mapa aqui para a gente. O que é o ponto desse mapa? O que eu coletei de informação para ter essa imagem aí nas minhas mãos? Endereço. Estava exato? Não, mas ele já reconheceu, já buscou talvez um ou outro não dê certo. Mas está na mesma quadra, na mesma rua? Está na mesma quadra, na mesma rua, enfim, ali você dá um jeito de conseguir achar. Mas 90% de assertividade aqui você tem. Então peço para ampliar um pouquinho esse mapa aí para ver se... E aqui, só para fazer vamos analisar essa imagem. Uma pontuação aqui, que é o seguinte, isso aqui, pessoal, é do eleitor. Então, eu vou até fazer aqui, vou aumentar aqui. Qual que é o primeiro insight que a gente tem com essa imagem aí? Aqui, que ele é um candidato da cidade inteira? Se eu chutasse aqui, se vocês vissem esse mapa aqui pela primeira vez, você saberia o quê? Da onde que o cara vem? Você sabe exatamente da onde que ele está vindo, qual que é o maior colégio eleitoral dele. Então é o seguinte, e o interessante, olha só como é que a gente começa a pensar estrategicamente em questão de política. Isso aqui é um mapa de eleitor. Então eu sei que aqui no centro da cidade eu não tenho ninguém, eu sou um cara fraco. Eu sei que aqui, perto aqui da perimetral norte, eu sou um cara fraco, né? Na saída da cidade ali também, na 457, eu sou um cara fraco. Então, o que eu faço? Eu começo a delimitar estratégias de captação de voto, né, nessas locais. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ir buscar liderança, eu posso ir, sei lá, procurar aumentar minha publicidade. E olha que interessante. Se a gente começa a cruzar esses mapas, né, Fernando? Então é o seguinte, aqui a gente tem esse mapa que é o mapa de eleitores, mas e se eu fizesse um formulário só para minhas lideranças? Sim. E se eu fizesse um formulário só para as publicidades, ou seja, onde eu preguei placa, onde eu preguei, onde eu fiz uma panfletagem, onde eu tenho um outdoor, enfim, quando eu coloco um mapa desse em cima do outro, cara, eu sei exatamente aonde eu tenho que atacar, aonde eu sei que está faltando publicidade, aonde eu sei que está faltando liderança, aonde eu sei que eu já estou bem e eu posso sair um pouco daquela zona e focar em outras áreas de trabalho, né? Então é o seguinte, você pode fazer esse mapa também de demandas. Sim. Esse aí, no caso, a gente vê que é um cara que tem uma atuação muito mais forte em uma determinada região. Então é importante que o cara faça suas ações estrategicamente para aquela região, porque é onde ele está tendo uma aceitação. Então ele te dá esse insight e que é essencial, né? Essencial para você delimitar suas estratégias. Então, assim, se eu pudesse definir o que é um banco de dados em duas palavras, seria estratégia e relacionamento. Então, eu acho que a base do banco de dados é isso, é você criar estratégia, você saber onde atacar, você saber onde recuar, você saber com quem falar, o que falar, e por isso também relacionamento, né? Então, assim, você tendo isso em mãos, eu acho que sua campanha já está previamente encaminhada. A gente fez aqui uma analogia, hoje faltam 475 dias de campanha. Então, você acha que é possível sair nas ruas com o seu celular e coletar, por exemplo, dados de 2 pessoas por dia? Se você acha que é possível, no final desse período você vai ter mais de 900 votos. Isso faz diferença na sua campanha? Então, assim, o ponto é pensar estrategicamente, é colocar exatamente na ponta do papel. Então, assim, eu tenho 475 dias, eu tenho que começar a partir de hoje. Eu vou colocar uma meta, eu vou arrumar 5 contatos aqui por dia para atualizar o meu banco de dados. No final, você vai ter quantos contatos? Então, mais de 1.200. E olha só a força disso que o Fernando está falando. Através do seu banco de dados, né, você vai saber exatamente qual estratégia política você vai adotar. Então, qual que é o seu primeiro ponto? Cara, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer até um checklist aqui para você, das atitudes que você tem que tomar para você ter êxito durante essa campanha e é o seguinte, não deixar para a última hora. Porque até um vídeo que a gente gravou, né? Que a gente ganhou, na verdade um e-mail que a gente mandou para a nossa lista.
Inclusive, eu vou deixar o link aí abaixo para se você quiser entrar na nossa lista de e-mails, que é onde a gente oferece o melhor conteúdo. O que vocês veem aqui nas páginas, aqui nas redes sociais, na verdade é só um ponto daquilo que a gente oferece no e-mail. Enfim, gratuito, enfim. Qual que é? A gente enviou um e-mail que era o seguinte, o título do e-mail: Como ganhar a guerra antes de iniciar a batalha. É isso, é você ter uma campanha estrategicamente pensada bem antes dela começar. Então nós estamos há 13 meses da campanha e olha o que o Fernando falou. Cara, você vai entrar no site do TRE e vai buscar a sua cidade, vai saber com quantos votos você precisa para ser eleito. Né? Então eu sei que eu vou precisar aqui na minha cidade, eu estou chutando aqui Goiânia, em média, do candidato menos votado para o mais votado, cerca de 8 mil, 7 mil votos. Então, eu vou dividir isso pelo número de dias que eu tenho. Então, eu sei que eu tenho, sei lá, 400 e poucos dias, eu vou dividir isso, na verdade, menos, né? 475 dias. Então, eu vou... 375 dias. Eu vou dividir isso, o número de votos pelo número de dias, eu vou saber quantas pessoas, no mínimo, eu vou ter que prospectar para mim começar a ter um diálogo, começar a ter um contato com esse eleitor e mostrar que eu sou, de fato, a melhor opção para ele, né? E aqui é o seguinte, pessoal, se você faz isso, cara, você vai chegar nos 45 dias de campanha com a campanha com o pé nas costas, porque você já vai ter feito o trabalho duro antes. Sim. Né? Imagina você ter que fazer isso nos 45 dias, o custo disso financeiramente, o custo físico seu, porque a gente sabe que uma campanha bem planejada, o candidato tem até hora para dormir, o dia que ele vai descansar, o dia que a equipe está em campo, o dia que as coisas não acontecem assim na loucura, né? Então tem que ter planejamento. E outra coisa, olha só, você vai pegar, então vou fazer um checklist aqui e aí você me vai abordando, se você quiser colocar algum ponto a mais, alguma coisa. Enfim, eu quero que vocês peguem aí e anotem esse checklist, porque esse se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no comentário, que a gente entra em contato. Talvez a gente não responda hoje, mas a gente entra em contato o mais breve possível. Com estabilidade aí, né? Caiu a conexão aqui uma vez, enfim. Mas olha só que interessante. Você vai pegar, então, primeira coisa, vai entrar no site do TRE, vai ver na sua cidade quantos votos você precisa, em média, para ser eleito. Ali você vai tirar o mínimo, você vai pegar aquela quantidade de votos, dividir pela quantidade de dias que está faltando, né? E vai pegar ali o mínimo de eleitores, de contatos que você vai precisar prospectar por dia. Após você saber esse número, você vai criar uma estratégia de captura de dados. E como que é a base dessa estratégia? A gente sabe, o Fernando já falou pra gente, que é através do formulário do Google. Tá, tudo bem, mas você vai jogar isso na rede? Não. Você tem duas formas de fazer isso. Uma é da forma presencial, você vai boca a boca fazer aquilo com a sua equipe, bate na porta, conversa com o eleitor. Isso é para as pequenas cidades e médias, isso é de extrema importância, porque você cria um contato, uma conexão direta com o eleitor ali, e você vai ter aqueles dados que a gente fala, do CEP, de onde ele mora, enfim, que através das redes sociais é mais difícil. Então você vai saber. Esse é um ponto, é uma forma de ser feito. A outra forma é através das redes sociais. E como que você vai fazer isso? Através de iscas. Então você pode gravar um vídeo seu falando sobre uma dor daquele eleitor. Descendo o pau, por exemplo, eu sei que uma dor aí do seu bairro pode ser um cais. Não tem um hospital aí no seu bairro, não tem um pronto socorro no seu bairro que atenda a população. Então você pode fazer, eu estou aqui citando um exemplo, pode fazer um vídeo seu denunciando, falando que aquilo está o descaso da prefeitura. E assim, você não vai estar mentindo, porque é um descaso mesmo, caso isso ocorra, é importante que você seja íntegro naquilo que você fala. E ali você faz, por exemplo, olha só, né? Você cria um abaixo-assinado. Você fala, pessoal, então eu estou criando aqui um abaixo-assinado, eu sei que para a gente mandar para a prefeitura, a gente vai ter que ter tantas assinaturas, então eu estou fazendo esse vídeo aqui, vou deixar o link aqui, né, para vocês assinarem, quem tiver de acordo com essa causa. E, cara, você vai patrocinar aquilo para aquela região.
no seu Facebook, no seu Instagram. E quando a pessoa clicar ali naquele link, ela já vai entrar para esse formulário, já vai deixar o nome e o contato. Ali, olha só, você já tem três insights importantes, três importantes informações sobre aquele eleitor. Você já tem o nome dele, você já tem o número de telefone dele e você já tem uma causa. Você sabe qual é o interesse dele. Ali você vai fazer outra coisa também. Isso aqui é um conteúdo, então eu vou fazer outro. E como que eu sei o que eu vou fazer de conteúdo? Através da pesquisa que eu falei. Então, antes de você começar a pensar em base de dados, em tudo, você precisa estabelecer o número de votos que você precisa e saber o que o seu eleitor pensa. Ah, eu sei que o meu eleitor ele pensa isso, ele tem afinidade com certo tipo de pauta, ele defende isso, ele é mais tradicional, ele é mais à direita, mais à esquerda, e vai traçar estratégias com a sua ideologia que faça sentido nos pontos que você tem de intersecção com o seu eleitor. Então você fez ali o primeiro conteúdo seu, que é esse formulário através de um abaixo-assinado. E ali, como é que você vai manter a conexão com aquele eleitor? Você vai atualizar ele sobre esse ponto. Olha, hoje eu fiz um abaixo-assinado, eu queria te agradecer por ter visto esse vídeo, ter assinado, enfim. E eu vou encaminhar no dia tal para lá. Você encaminhou, você tem outro ponto ali para entrar em contato com ele. Se tornar presente. Eu sei que outra pauta é sobre o direito dos animais, que está muito forte hoje, né, nas grandes cidades. Então você vai criar estratégias ali para manter o contato, né, diário com o seu eleitor. E ali é importante o seguinte, muito candidato ele quer fazer a melhor postagem, o melhor conteúdo, a gente também quer fazer aqui na página, a gente pensa nisso. Porém, pessoal, antes da maestria do conteúdo, é importante a constância. Então, é importante que você tenha... Feito é melhor que perfeito, né? O feito é melhor que o perfeito, exatamente. Então, a partir disso, você já tem os primeiros dados, você já tem um contato direto com ele, né? E ali você vai traçar uma estratégia para que aquilo aumente exponencialmente, né? Então, você vai montar a sua equipe para que aquela equipe aumente e você pode manter esse contato com ele como? Facebook, né? Através de DM do Facebook. Então, tem alguns robozinhos aí que mandam mensagem direta, como se fosse você, né? Dependendo da quantidade de votos. Que não são proibidos, são liberados. São liberados. A gente pode até fazer uma aula mais focada para a rede social, para vocês entenderem essas ferramentas de interação automática, que também vale muito a pena e sem custo, né? Outra forma, e-mail. Outra forma, WhatsApp, que é aquela que a gente mais recomenda, porque você pode fazer diversas listas de transmissão, na qual você vai falar o assunto ideal para aquele público, aquele eleitor ideal. Por quê? Porque às vezes eu vou mandar uma mensagem que não vai ser de agrado de todo mundo. Então, vou mandar uma mensagem que não é de interesse do cara, então isso é chato. Então é o seguinte, é importante que você tenha assuntos relacionados ao interesse do seu eleitor, né? Então, só a gente checando aqui de novo. Primeira coisa, você vai saber quantos votos você precisa. Segundo ponto, você vai começar a fazer uma pesquisa na sua região, na região que você sairá candidato. Se você for vereador, é importante que você comece pelo seu bairro, né? Ou pela liderança no qual você ocupa. Eu sou líder o quê? Venho de uma família tradicional. Então começa a pesquisar dentro da sua família. Eu sou uma liderança da igreja. Então começa a pesquisar dentro da sua igreja. Pesquisa essa que pode ser feita também pela internet em determinado momento e que assim, toda pesquisa já gera dados e que já alimenta o seu banco de dados. Então assim, é uma roda que não para e você só ganha. É simples e o candidato, o assessor só ganha. E depois que você fizer isso, você vai começar você sabe quais pontos que são de interesse do seu eleitor e você vai começar a criar conteúdos no qual você disponibilizará para o seu eleitor. Em compensação, você vai pegar os dados dele para você começar a fazer esse trabalho de comunicação, né? Para você chegar bem fortalecido em 2020. E o ponto chave dessa questão é que é o seguinte:
Vamos pensar aqui comigo. O Fernando é um candidato que começou a fazer esse trabalho aqui agora. Ele já está conversando com o eleitor dele todo dia, ele sabe o que falar, ele ali dentro ali daquela própria comunicação, ele sabe, ele começa a perceber outras demandas ali da população, enfim. E eu sou o cara aventureiro, né? E que eu vou chegar nos 45 dias de campanha e vou começar a pedir voto para todo mundo. Qual que é a probabilidade dessa pessoa votar em mim? Qual que é a maior probabilidade? Ela votar em mim ou no Fernando? Obviamente que é no Fernando. Porque ele já estabeleceu um contato com ela, ele sabe o que essa pessoa quer, ele, em momento algum, iludiu aquela pessoa, ele se demonstrou um interesse por ter um interesse, ele começou o trabalho de um ano, né? Criou um relacionamento. Então, quando você tem empatia, entende a dor da pessoa, você está mais próximo a ela e essa pessoa está mais aberta a receber o que você tem a falar. Então, esse é um ponto importante. Assim, quando você é candidato, você tem que ser bem recebido. Quando você é mal recebido, isso acaba tomando proporções. Então, você tem que se preocupar em ser bem recebido desde já. E como você faz isso? Cria relacionamento, conversa com essa pessoa, cria um trabalho que vai atender uma dificuldade dela. Então, isso tem que começar desde já. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Por hoje já falamos muita coisa aqui, já demos muitas dicas. Não é aqui, pessoal, não existe regra, tá? A realidade de vocês vai pedir certo tipo de atitude. A gente nós não somos os donos da razão, então assim, é a forma que a gente faz. Deu certo, né? A gente acredita que daqui para frente dará mais certo ainda, porque há menos dinheiro em jogo, né? E você vai ter que precisar de menos dinheiro para fazer campanha, mais propostas, mais diálogo. E a gente espera que vocês coloquem em prática isso. E eu tenho certeza que se vocês começarem a colocar em prática isso hoje, vocês vão, em pouco tempo, perceber que a eleição de vocês estará muito bem encaminhada, né? E outra coisa, a dica mais importante de tudo aqui, em momento algum fale que é pré-candidato, tá? A gente tem um vídeo disso aí, dando essa dica, né? E eu até recomendo que vocês assistam. Acho que o primeiro ponto, então, para você que está assistindo a gente, é ir lá na nossa página e dar uma olhada em todo o conteúdo que a gente já publicou, né? Exatamente. Com certeza vai agregar algum valor a você. E o segundo ponto é amanhã colocar isso em prática. Então, qualquer dúvida que você tiver para criar o seu formulário, como criar, como usar a ferramenta que a gente citou aqui, você pode manter contato com a gente pela página, por e-mail, que a gente vai dar um jeito aí de responder. Chama a gente no Instagram lá, aqui no Facebook, enfim, na DM, que a gente pode não responder no dia, mas a gente vai tentar responder o mais breve possível. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da live. A gente vai tentar, através do e-mail, então é importante que vocês entrem na nossa lista de e-mail. Através do e-mail, a gente vai tentar saber quais que são os anseios da próxima live que a gente vai fazer. Se você tiver uma sugestão, né, pode deixar também aí no comentário, enfim, se você estiver assistindo, a gente vai subir isso aqui depois em algum lugar ou não. Então, assim, onde que você estiver assistindo aí, pode manter contato. Beleza? Então é isso. Mais alguma coisa? Só isso por hoje. Abraço e até a próxima, então. Falou.